Bem-vindo à Economia e Negócios, o programa da TV Miramar, Record Internacional e Record News, sobre as oportunidades de negócio em Moçambique e também sobre aquilo que tem sido o desempenho do setor empresarial no nosso país. A igualdade de género deve ser também uma prioridade no mundo dos negócios. Entre líderes empresários, há cada vez mais mulheres a darem cartadas neste meio. No caso de Moçambique não é diferente e procuramos no programa de hoje perceber aquela que tem sido a participação da mulher no mundo empresarial. Com efeito, tenho em estúdios hoje Denise Cortes Keiser, ela que é diretora executiva da Associação de Comércio, Indústrias e Serviços de Moçambique, e tenho também Belkis Jussubo, ela que é empresária. Antes de avançarmos para o debate com estas duas figuras que nos farão companhia nos próximos minutos, vamos então acompanhar uma peça de reportagem que dá conta daquele que é o cenário da participação da mulher no mundo empresarial em Moçambique. A mulher é uma figura central da sociedade moçambicana. A mãe que cuida dos filhos, a esposa que cuida da casa, a matriarca que cuida da família, a mamana que vende os seus produtos no mercado, a empreendedora que está à frente de uma empresa de sucesso. Todas estas facetas representam a importância que a mulher tem no seio da sociedade e, por consequência, da economia do país. O mundo desenvolvido está cada vez receptivo a ter mulheres nos cargos de chefia e mesmo em países com maiores desafios de paridade, a tendência afirma-se. A igualdade de género em Moçambique vai sendo provada pela presença feminina na política, nas grandes empresas, em organismos estatais e na atividade económica. Nas últimas décadas, têm surgido mais oportunidades para o empreendedorismo feminino, prémios, programas de apoio, associações e até linhas bancárias de financiamento para mulheres alargam o leque para a alavancagem de empresárias. No entanto, para lá de toda a oferta, a equidade ainda está longe de ser alcançada. Muitas mulheres desconhecem estas iniciativas ou não conseguem preencher os requisitos e burocracias para ter acesso às mesmas. No ano passado, foi criada uma caixa de poupança e crédito para financiar as pequenas e médias empresas chefiadas por mulheres. O nome diz tudo: Banco Mulheres. Ao leme deste organismo está a Natividade Bule, a primeira empresária do setor privado em Moçambique. Moçambique acaba por ter casos paradigmáticos na questão da paridade de género no mundo dos negócios. A Bolsa de Valores é presidida por Anabela Chambuca, por exemplo, e Luísa Diogo continua a ser dos casos raros em que uma mulher ocupou o cargo de primeira-ministra. Mas ainda há muito trabalho a ser feito para que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades de afirmação. Muito bem, acabamos de ver esta peça de reportagem que faz um enquadramento daquilo que é a atuação da mulher no setor empresarial em Moçambique e não só. Como havia anunciado, tem hoje um painel de luxo por excelência feminino, composto então por duas empresárias. Uma é a Denise Cortes Keiser, que é então diretora executiva da Assis, e outra é então a nossa empresária Belkis Jussubo. Começo por interagir consigo, Denise Cortes Keiser. Como olha para a participação, para a atuação da mulher na economia nacional, com particular destaque para o setor empresarial? Muito boa noite, obrigado pelo convite. De referir que quanto à participação feminina naquilo que é a vida empresarial em Moçambique, tenho a referir que tem sido mais ativa. Infelizmente, o género feminino durante muitos anos esteve representado no setor informal, o que faz com que, de certa forma, não se faça sentir naquilo que é a economia em si. Se considerarmos, por exemplo, que o setor financeiro, em termos de banca comercial, só tem apenas uma PCA, que é a senhora Luísa Diogo, e o resto é representado por pessoas do sexo masculino. Portanto, PCAs e CEOs. Sim, exatamente. Isso faz com que, de certa forma, nós tenhamos muita dificuldade em medir aquilo que é a participação feminina neste setor. Em termos de mulheres empreendedoras, agora tem mais expressão, porque as mulheres começaram a perceber que é necessário passar do setor informal para o setor formal, com o regime simplificado, por exemplo, mas
ainda não se consegue medir sobremaneira aquilo que é realmente a atuação feminina no setor formal da nossa economia. Muito bem, coloco-lhe a mesma questão, Belkis Jussubo, como olha para a participação da mulher na economia nacional, com particular incidência para o setor empresarial? Como esteve a dizer a Denise Cortes Keiser, de facto há cada vez mais participação da mulher no setor empresarial. Durante muito tempo foi a força significativa no setor informal, mas nos dias de hoje, como está este leque? Eu penso que de 10 anos para cá as coisas melhoraram. Não significativamente, mas foi um grande passo que se deu. Porque essencialmente a mulher africana não foi educada para ser empreendedora, foi educada para ser doméstica. E a partir do momento que o mundo vai se alterando e o mundo vai mudando e interagindo com novas culturas, as coisas começam a mudar um bocadinho em África e no nosso país. Mas eu acredito que as coisas estão no bom caminho. Temos que incentivar mais, o governo criar incentivos, a banca criar incentivos para que as coisas realmente, que a mulher tenha... Vamos aprofundar esta questão dos incentivos. Estaria já a falar de, vamos considerar, políticas de género. Tanto mais que agora temos uma nova designação do antigo Ministério da Mulher e Ação Social, que é do género, tem como primeira palavra o género. Olhando para esta questão da educação da mulher africana, ou parafraseando aquilo que disse, até que ponto esta educação que aqui mencionou tem implicações naquilo que seria a iniciativa empreendedora de uma mulher? Tem as suas complicações, porque é complicado explicar a um homem africano que nós queremos desenvolver, queremos sair de casa, deixar as panelas e abrir um negócio nosso. É muito complicado, cria destabilização familiar e outro tipo de problemas. Mas eu acho que nós devemos arriscar. Eu acho que devemos arriscar para o bem, para o nosso bem próprio e para o bem do país. Porque a partir do momento que a mulher faz o boom e resolve investir, é bom para o país, é bom para desequilibrar um bocado do poderio masculino, percebe? É muito importante. Muito bem, Denise Cortes Keiser, até que ponto partilha destas ideias que foram deixadas ficar aqui pela Belkis Jussubo no que tange as implicações da educação que a mulher recebe na perspectiva de iniciativa empreendedora e também desta questão da, vamos assim considerar, até bem pouco tempo atrás, não se ver bem a mulher no mundo dos negócios, a mulher não ser bem vista? Quando faço uma análise, eu consigo perceber de alguma forma que durante muitos anos a mulher foi doméstica. Se em casa eu como mãe, por acaso sou mãe de rapazes, mas se em casa como mãe eu for educar a minha filha que ela não carrega uma caixa de refrescos, quem carrega é o irmão, eu estou a assumir de sobremaneira que a minha filha já é frágil. Então, isto passa por nós desde criança conseguirmos fazer com que os nossos filhos percebam que, por exemplo, o meu filho ir à cozinha e fazer o arroz não significa que ele é menos macho ou menos homem do que qualquer outro homem. Então, e também durante muito tempo nós entendermos que ser empreendedora no feminino, né? Ser empreendedor feminino era aquela mulher que ou ficou viúva, portanto não tem mais o marido em casa, então tem que fazer um trabalho extra para ganhar, ou é aquela mulher que ficou desempregada, portanto tem que recorrer àquelas que são as suas outras habilidades para conseguir gerar dinheiro, ou então é a mulher que acabou a escola e não conseguiu emprego, portanto começa a atravessar a fronteira e compra. Havemos de tocar então, esse capítulo quando olharmos principalmente para aqueles negócios onde está a mais inclinação para concentrar maior número de mulheres do que outros. Gostaria de ter a sua percepção em relação a algumas das palavras da Belkis,
quando disse que o sucesso de certas mulheres, o sucesso empresarial de certas mulheres, de alguma forma pode criar problemas no seio da família. Aliás, em off ela esteve a dizer que no caso de África, em alguns momentos, é impensável a mulher ganhar mais do que o homem. Como olha para este paradigma, a influência deste paradigma no desempenho, na performance empresarial de uma mulher? Eu acredito que nada é impossível àquele que crê. Portanto, para a mulher tornar-se capaz, ela tem que ser a primeira a acreditar em si. Se ela viver no paradigma de que ela é uma incapaz ou que ela não consegue vencer no mundo masculino, então ela nunca vai sair daí. Em algum momento nós temos que quebrar a barreira da cultura, dos hábitos, dos costumes e conseguirmos vencer no mundo masculino. Por exemplo, na posição que hoje eu ocupo em termos da CIS, o mundo empresarial formal durante muitos anos foi um mundo masculino. Hoje, pensar-se no feminino, pensar-se na CIS, que hoje é a associação empresarial com maior destaque no país, temos mais de 400 empresas membro, e pensar-se numa mulher na posição de diretor executivo e estar a gerir um mundo masculino, nós temos uma representação de cerca de 90% de empresas média e grande e 10% pequenas. Talvez há 20 anos atrás fosse algo que ninguém fosse pensar. Talvez fossem pensar que fosse capaz um senhor de 50 anos, com muita experiência, mas a essência prova que a CIS, em termos de direção executiva e pessoal lá existente, somos 5 mulheres. Então, pensar feminino no mundo de negócios hoje é possível. Muito bem. Belkis Jussubo, na sua óptica, o que se coloca como desafio a priori para uma mulher que tem dentro de si uma perspectiva, uma iniciativa empreendedora e quer se iniciar no mundo dos negócios? Falo de todos, vamos assim dizer, de todas as componentes, seja familiar, seja sociedade como um todo. O que se coloca como primeiro desafio? O primeiro desafio mesmo é a capacidade financeira. Capacidade financeira para dar um passo em frente e constituir uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa. O desafio essencial é esse. É esse, porque os outros desafios a gente vai lidando com eles dia a dia e vamos tentando moldar as mentes de outra forma. Mas o desafio financeiro é que é o ponto fulcral das coisas. Sem financiamento, sem dinheiro, a gente não consegue fazer nada. E no seu entender, a banca em Moçambique está aberta a financiar iniciativas vindas de mulheres ou há alguma relutância? Já se nota bastante, com taxas atrativas, taxas bonificadas. Muitos bancos privados estão a incentivar a mulher a abrir os seus negócios e a desenvolver as atividades que já desenvolve e a progredir, a alargar, a desenvolver, a expandir o negócio. Sim. Muito bem, vamos continuar com o debate aqui em torno do mundo feminino nos negócios, mas antes disso vamos então saber na voz de mais um empreendedor o que considera ser único num negócio. Ser único no negócio é ser criativo e conseguir ter sucesso com a sua criatividade. Ser empreendedora é ter paixão por aquilo que tu fazes. Meu negócio é o Umburi, uma empresa que tem como objetivo promover a cultura moçambicana. Prosseguimos então com o debate em torno do papel da mulher na economia nacional. Passo a interagir consigo agora, Denise Cortes Kaiser. Para além deste ponto que elegemos, que é o papel na economia, o papel no setor empresarial, de uma forma global, como olha a participação da mulher na sociedade moçambicana? Está a crescer, decresceu, está mais forte, está menos forte? Qual é a sua apreciação? Em termos de participação, hoje para cá estava a fazer uma análise e pensei assim, em termos políticos,
temos a Assembleia da República, que tem uma líder feminina, e as principais bancadas da Frelimo e da Renamo têm mulheres também. Só o MDM é que fica com alguém do sexo masculino. Então, isto mostra que, de sobremaneira, aquilo que é a capacidade da mulher tem sido comprovada, a mulher tem se mostrado, tem se tornado ousada em demonstrar aquilo que é o seu modo de pensar e o seu modo de fazer. Em termos de negócios, o empreendedor, no meu entender, é aquele que tem a ousadia de fazer. Tem ousadia e, mesmo não tendo recursos, consegue ir buscar fatores aliados e consegue fazer alguma coisa. E em termos de Moçambique, naquilo que é a ousadia feminina, muito tem-se visto. Estava aqui há bocado a comentar que, por exemplo, recentemente houve uma conferência de gás e de cerca de 500 participantes por aí, não pude ver sequer 20% de mulheres. Era tudo homens. Então isso mostra que, de certa maneira, a mulher já se auto-exclui de certos setores de atividade. Então é importante a mulher, de alguma forma, quebrar esta barreira de cultura, de hábito e começar a ousar tentar. E talvez aí esteja a chave do sucesso. Muito bem, coloco-lhe a mesma questão, Belkissi, acrescentando, na sua óptica, quais seriam os maiores fatores de desigualdade existente, então, para esta questão de género? As desigualdades, eu vou voltar a frisar a mesma questão. Isto é um problema cultural. Isto é um problema cultural. Em África, a mulher tem que estar sempre abaixo do homem. Primeira coisa, enquanto não quebrarmos essa barreira, o desenvolvimento da mulher vai ser sempre muito lento. Sempre muito lento. E estamos aqui a falar de empreendedorismo. Nós estamos a falar em mulheres que ocupam cargos políticos, cargos em empresas e etc. Porque uma mulher que ocupa um cargo numa empresa não é empreendedora. Chamaram-lhe para ocupar esse lugar. Uma mulher empreendedora é aquela que não espera as coisas acontecerem, faz as coisas acontecerem, cria condições para as coisas acontecerem e só assim, só nós as mulheres lutando e batalhando e tentando mudar as mentes é que vamos conseguir alguma coisa e só dessa forma é que vamos participar ativamente na economia do país. Essa mudança de mentes que aqui falou ainda será demorada na sua óptica? Eu penso que não, porque nós estamos, o mundo evolui e nós também temos que evoluir. Na minha geração, eu acho que as coisas já mudaram. Esta desigualdade de género já está mais suavizada. Já se vêem mais mulheres empreendedoras, mais mulheres a arriscarem, etc. Mas se eu for a falar nos tempos da juventude dos nossos pais, era impensável. No tempo da juventude dos nossos avós, então nem se fala. Eu acho que estamos a caminhar. Também não pode ser uma coisa agressiva, uma coisa que acontece de um dia para o outro, porque as coisas que acontecem rapidamente nunca são perfeitas. Então, eu acho que estamos no caminho certo, pouco a pouco. Pouco a pouco, eu acho que haveremos chegar lá, com muito esforço. Muito bem. Passo a palavra para si agora, Denise Cortes Keiser. Temos então, nos dias de hoje, deixando um pouco o lado da política, onde temos de facto mulheres de peso, bem exemplificou quando falou da Assembleia da República, da timoneira da Assembleia da República, das chefes das bancadas parlamentares, quer da Frelimo, quer da Renamo. Temos também ministras, temos vice-ministras, temos governadoras provinciais também do sexo feminino. Olhando agora para o ramo empresarial, sob o ponto de vista de expoentes do sexo feminino, o que se oferece dizer? Qual é a sua apreciação? Há cada vez mais mulheres a servirem de fonte de inspiração para outras que também queiram enveredar pelo mesmo caminho? Eu acredito que sim. De certa forma, durante anos as mulheres fizeram mais parte do empreendedorismo doméstico. Eu chamo doméstico na perspectiva em que vendia-se comida, fazia-se flores, fazia-se bolos. Durante muito tempo as mulheres foram doceiras, minha mãe também foi. Mas o que acaba acontecendo hoje é que há necessidade de largarmos um bocado este ramo só do subsistência e passarmos para a consistência.
E consistência passa por nós termos empresas legalmente registradas, conseguirmos ser bancáveis, chamo bancáveis na perspectiva em que conseguimos abordar um banco comercial e conseguirmos dizer, ok, eu peço dinheiro para fazer alavancar o meu negócio e sou capaz de pagar de volta. Hoje já conseguimos ter alguns exemplos positivos de mulheres que estão a vingar nesta área, chamaria área de empreendedorismo, deixar de ser empregado de alguém a passar a ser empregador, mas muito há que fazer. Há mais iniciativas, tanto a nível de doadores, de governo, e mesmo o próprio setor privado tem ido buscar mais alternativas de autofinanciamento, mas estas iniciativas não são divulgadas e quando são divulgadas, muito pouca gente consegue ter a capacidade de ir lá e ir buscar e provar que é capaz de pagar de volta. Em termos de taxas de juros, como estava aqui a falar a Belkice, as taxas de juros, porque foram alinhadas em termos de género feminino, tentaram ajustar-se para que tornassem-se, como é que diria, affordable, acessíveis para as mulheres. Mas, porque a mulher, de certa forma, apesar de ter desenvolvido um negócio durante anos, não foi formal, faz com que, em termos de análise financeira para a banca, torna difícil financiar. Então é necessário que as mulheres comecem a aderir a formalismo em termos de negócio, comecem a ter contabilidade organizada para poderem apresentar 3 anos de contas financeiras e outras coisas que a banca exige, como um plano de negócio, por exemplo. Muito bem, Belkice, partilha destas ideias deixadas ficar aqui pela Denise Cortes Keiser neste último capítulo, principalmente do acesso à informação por parte das mulheres e depois desse acesso ter capacidade então de captar estas oportunidades de financiamento para alavancar então as suas iniciativas empresariais. Sim, partilho da mesma opinião e quero aqui ressalvar que o governo é que tem que criar políticas. O governo é que tem que criar incentivos para o desenvolvimento da mulher, tanto humano como empresarial e etc. Eu acho que o governo tem que se dedicar mais à mulher. Nós temos um ministério que é exclusivamente para esses assuntos. Eu acho que tem que haver mais desenvolvimento, tem que haver mais oportunidades, mais incentivos, porque tudo parte do governo. Depois vai descendo para os privados e etc, não é? Então, o governo tem que criar políticas. Temos casos, por exemplo, sobretudo no meio rural, de raparigas que a determinada idade desistem da escola, umas devido a afazeres domésticos, outras porque temos situações de casamentos prematuros. Até que ponto estas situações minam o desenvolvimento da mulher no nosso país e tornam mais difícil ainda o seu acesso ao mundo empresarial? Exatamente. Mais uma vez vou frisar na mesma questão. O governo tem que criar políticas, tem que criar subsídios. Tem que criar subsídios para a criança que está a estudar e que os pais não têm possibilidades deles continuarem a estudar. Isso foi a mesma coisa e eu volto a repetir. Se o governo criar esse tipo de políticas de incentivo à escola, de subsídios para a escola e etc., há mais esperanças das mulheres desenvolverem-se e há mais esperanças das mulheres acabarem o estudo, porque é muito difícil e muito raro uma mulher uma jovem que fez a 4ª classe desenvolver-se em qualquer atividade na vida. Portanto, eu acho que tudo parte do governo. Nós, os privados, fazemos muito, só o facto de empregarmos mulheres já fazemos muito, mas eu acho que o governo deveria cingir-se a esse ponto, essencialmente a esse ponto, para as coisas desenvolverem-se ainda melhor. Muito bem, ainda vamos aprofundar estes estímulos de que aqui estão a falar, estes incentivos de que aqui estão a falar, que deviam ser dados pelo governo no sentido de incentivar a formação da mulher e não só. Para já vamos observar um curtíssimo intervalo, mas o caro telespectador sabe que pode deixar ficar a sua opinião neste espaço. Para isso temos então o nosso endereço eletrónico que passa no rodapé do seu televisor. Não saia daí, voltamos dentro de instantes.